amigos, estamos de volta com o programa Hildebrando Marques nesta noite desta quarta-feira, terminando os festejos juninos nessa semana, o dia de São Pedro, São Paulo, na Ribeira de São Pedro. Eu estarei na Rua Elza no dia 28, na sexta-feira, com o meu grupo Pé de Serra para brilhantar a festa daquela noite, já que no ano passado fez lá e muita gente gostou e me requisitou novamente para a Secretaria de Cultura e Turismo do município. E nós estamos lá. Hoje, meus amigos, na Hora da Verdade do nosso programa, eu tenho o prazer, a satisfação, a honra de conversar aqui com um amigo meu de muito tempo. Eu fui amigo dos pais deles. Um casal muito simpático que militou por muitos anos aqui na região, em Lagoa do Carro, em Carpina. Fomos amigos de copo. E no copo você faz grandes amizades. E eu tenho saudade daquela época em que a gente discutia futebol, política, ali até em momentos de acirramento, mas saiu dali, a vida continuava em seus segmentos políticos e tal. E os pais dele me deram essa honra de ser amigos da família, amigo de Amália, amigo de Rui, da família toda, e ele veio hoje aqui ao programa para a gente conversar um pouco da sua vida política, que a gente não vai poder conversar tudo, porque é uma vida extensa. Ele é um político militante, polêmico, não leva desaforo para casa, mas é amigo dos amigos. Tota Barreto, um prazer muito grande tê-lo aqui no programa, irmão. Amigo, eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, cumprimentar meus irmãos em Cristo com a paz do Senhor, dizer que quando eu recebi esse convite via WhatsApp, me veio uma lembrança de muitos momentos que eu tive na minha infância, na minha adolescência, do legado que meu pai deixou e minha mãe deixaram de tantos e tantos amigos na vida. Você é um deles. Quando eu recebi esse convite, eu disse, eu vou com o maior prazer do mundo, porque eu vou para um programa de uma pessoa, primeiro, que eu tenho muita admiração, e depois, porque a relação de amizade que ele tinha com meu pai e com minha mãe me impõe a ir ao programa. E eu quero deixar esse registro aqui. Eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui. Muito feliz por isso. Eu fico muito feliz também de você ter vindo para a gente ter conversar essa noite. Vamos começar pela sua infância. Você é garoto de Carpina, estudante do Colégio Salesiano, uma referência educacional no Brasil. E Tota começou a sua vida, podemos dizer, a vida política, por ali disputando os lugares de destaques, que eram as lideranças. Lideranças de classe. Me permita também mandar logo um abraço aqui pro povo do Lagoa do Carro, de Carpina, de toda a Mata Norte, de Pernambuco, do mundo, de tantos amigos que a gente tem por esse mundo afora. Verdade. Quando você fala do Salesiano, você fala com muita propriedade, porque ninguém pode chegar aqui num programa de Hildebrando Marques para inventar falar de Carpina sem dizer assim, eu tenho que ter cuidado no que eu vou me colocar. Porque aqui na minha frente tá um homem que conhece Carpina na palma da mão. Histórias maravilhosas que nós vivemos, que nós presenciamos. E uma delas é o Colégio Salesiano, de tantas e tantas pessoas, de tantos e tantos educadores que marcaram história ali, como Maria Auxiliadora Guedes, professor Expedito, né? Uma referência, professor Ivanildo, que Deus já guardou. Né? Mas a história do Salesiano em si é uma história. Os padres, né? Padre Benevides, Padre Mário, Padre Ancilon, que morreu num desastre aqui em Tracunhaém, inclusive com a irmã do nosso amigo e querido amigo Dr. Lopes, Ivone, morreu naquele desastre com a 1002. Em Tracunhaém. Então, tantas e tantas histórias que nós vivemos ali com Sampaio, coordenador, Ancilon, muita gente boa que passou e que deixou um patrimônio educacional muito grande pra gente aqui, né? Quantas e quantos profissionais liberais, Hildebrando, grandes figuras, advogados, engenheiros, médicos, agropecuaristas, tantas e tantas pessoas que passaram pelas salas de aula do Colégio Salesiano e que se tornaram grandes profissionais na vida, né? Pais de famílias responsáveis, porque
o maior ensinamento que a gente recebia lá no Salesiano era o ensinamento cristão. Estudar matemática, física, química, biologia, ensino religioso, essas Tudo tá matérias, dentro da ordem lá, mas... tudo está ordem. Mas o cristão... Agora, o que a gente recebia de educação cristã, né, da importância que Deus tem na família, no seio familiar, os ensinamentos, as orientações, a gente se sentia, pelo menos naquela época, era esse o sentimento que a gente tinha, que a gente saía da nossa casa, dos nossos pais, e a gente entrava no colégio salesiano, entrava como se estivesse entrando na nossa casa, porque lá nós éramos tratados como família. É. Era assim que funcionava. E nessa coisa de colégio, de monta líder de classe, foi quando começou a minha vida pública, assim, minha vida política, de militante político, né? Porque a gente já fazia política dentro da sala de aula. Você alcançou essa época. Eu alcancei. Né? Vamos eleger os líderes de classe. Aí não era só aquele pessoal que estudava no científico, que antigamente era científico. Primeiro, segundo e terceiro ano de científico, verdade, né? Não era só esse pessoal. A liderança de classe começava na 5ª série ginasial. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e até o terceiro ano de científico. E nesse período aí eu disputei todas as eleições. E ganhou todas elas. E ganhamos todas elas, porque a gente tinha essa facilidade de se relacionar com a direção da escola, com os movimentos estudantis, com atividades esportivas. Você lembra bem? Por falar nisso, você também já transitava pelo esportivo, não era pelo... Era. Você foi goleiro, do Esporte Clube do Recife, sim, no juvenil. E cheguei a morar na concentração lá em Recife. Mas você se lembra daqueles jogos interclasses que aconteciam? A sede era Timbaúba, aí ia o Salesiano daqui, ia o Colégio Santa Cruz, ia o Colégio tal de Nazaré da Mata, e os jogos regionais eram em algumas cidades da Mata Norte. E isso fazia com que houvesse uma interação muito forte entre famílias tradicionais de cada cidade, entre amigos que você gerava na prática esportiva. E quem tinha essa facilidade, esse dom de se relacionar com mais facilidade com as pessoas, ia se tornando uma pessoa mais popular, né, mais carismático. Tu conhece fulano de tal canto? Hoje, graças a Deus, a gente jogou também aqui nos times do a gente jogou aqui no Santa Cruz. Quando eu saí do esporte, eu vim jogar aqui no Santa Cruz. Aí fui goleiro junto com o Pitoco. Você se lembra? Pitoco. Agora na França. Exatamente. O nosso querido irmão de Pitaco, da borracharia, era jogador de Santa Cruz. Tantos e tantos. Tinha Fia, tinha Dindo. Isso, tantos e tantos. Que eu era o mais novo. Né? Eu tinha chegado do juvenil do esporte, era o mais novo. Né? Arlindo, Cachorra Preta. Aí veio a nova geração, né? Veio Valtripa, Dario, Nau, tantos e tantos jogadores. Mas Pimenta. Tu jogou pelo Nacional de Lagoa do Carro? Joguei, nós fomos campeão em 1993, eu já era prefeito, né? Eu joguei pelo Nacional quando eu já era prefeito. Aí eu não atuei em todos os jogos, principalmente por conta da minha atividade. Mas quando o Nacional se tornou campeão, em Lagoa do Carro, em 1993, a gente teve a honra de trazer o Esporte Clube do Recife para entregar as faixas aqui. Aí, na época, o time do esporte era Jefferson, Chico Montalegre, Birubiru na lateral esquerda, Zinho, Bizu, só tinha timaço. Aí, esse campo do Santa Cruz, Panduca, ficou super lotado. A Rádio Jornal aqui veio transmitir o jogo aqui com o Ralf de Carvalho, com Roberto Queiroz, transmitindo o jogo aqui na entrega de faixa do Nacional. Foi uma coisa maravilhosa. São coisas que marcam a vida da gente. Agora, você chegou a cursar a faculdade? Eu passei, primeiro a faculdade que eu passei foi de Direito em Recife. Aí cursei 2 períodos, e aí você lembra que meu tio Rufino e meu pai eram sócios aqui na Antártica, né? Distribuidor de Antártica. Distribuidor de bebidas. E papai resolveu colocar Rui na fazenda e me colocar na Antártica. Aí eu saí, vim para Carpina, interrompi o meu curso de Direito
em Recife e fiz faculdade em Limoeiro para administração. Cursei até o 5º período, não completei meu curso. É Facal lá, né? É Facal, É. não concluí meu curso superior. Por conta de quê? Por conta da atividade comercial, do qual o papai pediu para eu ajudar meu tio, que era um homem que eu tinha um maior... Pessoa fina, educada. Continuo amando onde ele estiver, fina. ele sabe que eu amo ele demais. É. E constituí família logo cedo, né? Tinha apenas 19 anos de idade. Quantos filhos total você tem? 7. 7 filhos? 7 pérolas que eu tenho na minha vida. Imagina, 7 presentes de Deus. É. E aí, quando a gente se torna pai, né? A gente deixa de ser prioridade e passa a ser a prioridade dos filhos. Aí eu digo, agora eu vou investir nos meus filhos. Eu espero aí, vamos deixar o tempo passar. Aí, graças a Deus, minha filha mais velha é formada em odontologia, minha filha mais nova formada em Direito, a outra formada em enfermagem. E aí, graças a Deus, está todo Vida mundo que bem. segue. Vida que segue. Politicamente falando, a primeira eleição de Lagoa do Carro, depois de emancipada, tinha um cidadão chamado Zé Balbino, Zé Barbosa, né? Zezinho Balbino. Zezinho Balbino, que era o homem que tinha mais compadres no âmbito ali da região de Lagoa do Carro. Imortalizado na história daquele município. Era um nome, foi subprefeito, Foi. essa coisa toda. E Tota foi disputar esta eleição como novo na política, mas foi lançado lá, me parece, pelo Lapa. Eu tenho uma regra na minha vida, Panduca, que é não negar as minhas origens e não negar a minha história. A minha história política começou pela família Lapa e eu sou grato a eles por isso. Eu fui candidato a vereador aqui em 1988 e aconteceu um episódio, na época eu não tinha tanta experiência como tenho hoje, apesar de ainda ter pouco, a gente precisa aprender mais todos os dias. Eu disputei um mandato na época com Epitácio Libânio, né, Epitácio Libânio Pinheiro e outros candidatos, Paulo Souza. E Epitácio teve 196 votos e ganhou a eleição. Eu tive 386 e não assumi o mandato. Questão de legenda, né? Questão de legenda. Aí, passada a eleição... 300 e tantos votos, ele teve 196. Foi puxado pela legenda, pelo número de votos. E eu não me elegi. Aí, passada a eleição... Em 88? 88. Passada 88, quem foi o candidato? Não, aliás, foi em 88. 88. O candidato foi Quinca. O candidato foi Quinca, ele não assumiu em 89. O mandato de Quinca terminou em 92. Quinca foi sim, tem razão. Quinca foi prefeito de 89 a 92. Janeiro de 89 a 31 de dezembro de 92. Aí foi formulado o convite, não a mim. Foi mamãe, na relação que sempre teve com Carlos Lapa Dona e com Lenira, Quinca. Exato. É uma figura espetacular. Depois eu vou lhe contar uma história de mamãe e de Quinca aqui, pelo amor de Deus. Aí foi formulado um convite à mamãe, para a mamãe ser secretária de Educação, ou outra secretaria. Eu disse, não, eu não quero porque eu tenho outras atividades, Tonho precisa muito de mim, não sei o quê. Aí disse, então... coloque Tota para ser secretário de Turismo. Aí foi quando eu entrei na Secretaria de Turismo. E aí Quinca, na época, chegou e disse, eu tenho um projeto de colocar Carpina no cenário das festividades juninas, no cenário turístico de Pernambuco. A gente vai fazer esse trabalho aqui. E aí você já sabe da história. A gente desenvolveu esse trabalho. E está aí até hoje. Está aí até hoje. Quinca começou, Mano deu prosseguimento. E a gente tem que registrar aqui... Não, Mano tinha sido prefeito antes, se lembra? Mas ele foi prefeito também depois. E Mano começou aquela história do trem do forró. Não, foi depois, Panuca. Depois. Foi? Quando Quinca instituiu o São João, Quinca começou a trazer Alcimar, Jorge de Altinho... Quinca foi quem fez o Palhoção, né? Exatamente, no vindo da Paraíba. E aí ele só, vamos avançar. Aí veio o Cid Guerreiro, veio Beto Barbosa, Alceu Valença. Quando o Quinca sai, Mano assume. E Mano fez uma coisa espetacular. Junto com Peruquinha, a gente tem que registrar isso. Peruca era o secretário de Turismo. Veio e resgatou aí o trem do forró. E aí, quando o trem do forró chegou em Carpina, era uma coisa fabulosa. Da cidade vizinha para chegar. Eu tive outra oportunidade agora
na véspera de São João, Panduca, de dar uma volta aqui nas ruas de Carpina, que minha sogra, inclusive eu quero mandar um abraço para ela, uma mulher excepcional. Deus cuida tanto da gente que Deus guardou minha mãe e deixou a minha sogra. É uma segunda mãe. É uma segunda mãe, uma pessoa maravilhosa. Aí eu tive a oportunidade de andar nas ruas de Carpina na véspera de São João e é uma diferença gritante. A gente chegou a ter São João aqui, Panduca, que as ruas Zé Otávio, a Rua do Cordeirão, as praças principais, a Getúlio Vargas, não tinha lugar onde estacionar. É verdade. Não tinha lugar onde estacionar. Você chega numa véspera de São João hoje em Carpina, não tem o São João que você teve há anos e anos atrás. Poxa, essa questão desvirtuando o nosso ritmo, o nosso forró. Não, o que acontece é os investimentos que grandes polos estão fazendo, Carpina não fez. Talvez por conta de uma relação política mais afinada com o governo do Estado. Você vê, o São João que o Paudalho fez agora foi um espetáculo. A noite que levou Zezé de Camargo e Luciano para lá foi um absurdo de gente. A pessoa, não, mas Zezé de Camargo não é forró, não é tradição. Ó, Zezé de Camargo e Luciano é sertanejo. E o sertanejo tem as suas raízes, mas tem aquela química com o forró que você é músico, você sabe muito bem. O que você não pode admitir é numa noite de São João você trazer um belo, né? Você trazer uma raça negra. Sambista, né? Não tem sentido isso. Né? Mas quando você pega e faz um São João que mistura os ritmos do sertanejo com o forró, aí isso aí já está na veia, baião, shot, chachado. A gente sabe que as tradicionais bandas de forró que a gente tem, como as antigas, como Mastruz com Leite, hoje você tem Saia Rodada e tantas outras, você está fazendo um investimento onde a sua cidade está se firmando num corredor turístico, num polo turístico, inquestionável. E Carpina chegou a isso. Né? E não foi só com o Joaquim, foi com o Mano. Teve uma época que até que é meu adversário político, mas eu me lembro bem que teve 1 ou 2 anos que o próprio prefeito de Botafogo fez grandes festividades aqui. Mas depois, as festividades de Carpina não corresponderam às expectativas nem dos carpinenses, nem dos turistas que aqui gostavam de vir e vinham com uma frequência muito grande, com um volume de gente muito grande. As ruas, Era até a Rua dos Tamarindo, ali comportava um bocado de ônibus, caminhões. Não, ficava intransitável. Então, eu particularmente, como carpinense, como uma pessoa... O cara diz, Tota, você é mais lagoense do carro ou carpinense? Eu digo, eu sou os dois. Porque Lagoa do Carro era distrito de Carpina, se emancipou. Eu virei o primeiro prefeito. Foi. Né? Eu sou lagoense do carro. Mas eu queria... E a minha origem na política, por tudo que eu alcancei... Você é carpinense. Por tudo que eu alcancei, foi pelas mãos da família Lapa, leia-se Carlos Lapa e Joaquim, onde isso eu comecei é uma dívida de gratidão. Claro, né? Não vou deixar. Não é porque eu faço parte de um grupo político hoje que nós somos oposição, eu faço parte do Grupo Gouveia. Sou grato a um homem chamado Marcelo Gouveia e a Gustavo, que eu vou negar tudo que eu vivi com Joaquim e com Carlos Lapa. De forma nenhuma. Seria mal garativo, no caso, né? Tota, você primeiro prefeito de Lagoa do Carro em 92? 92. Assumi no dia 1º de janeiro de 93. Aí derrotando Zezinho Balbino. Foi. E ali você teve uma companheira muito segura, uma mulher negra, mas de uma hombridade a toda a prova e conhecedora, professora, muito querida na cidade, foi a sua secretária de Educação. De Educação, Judite Botafogo. Por uma arte, um deslize, que você queria que ela fosse a sua candidata. Ela foi a minha candidata. Mas só que ela assinou um documento. Exato. Que era para de corte e costura, bordado, uma coisa assim. Isso. E quando ela já tinha se desvinculado da secretaria para ser candidata. Exatamente. E aí a família Lapa, o Jorge Lapa, que eu soube, deu entrada no TRE, e tornando-a inelegível. Isso, exatamente. Aí você perguntou para ele, e agora? Foi isso mesmo? Foi. Essa narrativa que você fez, muita gente da nova geração não conhece essa história. Quem conhece é Idelbrando, quem conhece as pessoas da nossa geração, né? Judite foi a minha secretária de Educação. E lembre, vale só o registro de lembrar
que ela foi até uma certa resistência a ser. Eu disse, olha, eu preciso de você, você está preparada para ser secretária, você é uma pessoa que conhece muito, ninguém pode deixar de reconhecer que ela é uma mulher culta, inteligente, capaz, né? E ela, como secretária de Educação, ela fez um grande trabalho no meu governo. E eu não vou deixar, porque nós hoje estamos em campos opostos, eu não vou deixar de reconhecer os valores que a mulher Judite Botafogo tem. Uma pessoa que perdeu o marido de uma forma trágica, mãe de filhos menores, né? Preservou a sua conduta de mulher honrada, séria, educadora. Então, quando chegamos no período da nossa sucessão, eu tive esse confronto com Carlos Lapa. Eu disse, Lapa, Lagoa do Carro é uma cidade recém-emancipada. Nada mais justo do que a gente prestar uma homenagem, né, a uma pessoa que é educadora, a uma pessoa que tem raízes, a uma pessoa que tem uma história, que vem lá do Engenho Canadá. Aí, não, mas Jorge também tem identidade, Jorge é meu irmão, e não faltam virtudes e qualidades a Jorge, dele ser o candidato a prefeito. Eu não estou discutindo essa questão das virtudes e das qualidades. Nem estou discutindo a identidade que o candidato tem. Porque, indiscutivelmente, Jorge Lapa era um lagoense do carro, como eu sou. Né? Lagoa do Carro era distrito de Carpina. Então, não se tratava de ser ou não ser da cidade, porque você já nasceu sendo. Né? Se tratava de prestar uma homenagem a uma pessoa, né? E a uma família, a uma história bonita, que a gente não pode negar isso. E aí, Judite se desincompatibiliza, se afasta do cargo e, desapercebidamente, né, sem maldade alguma, ela vai e assina um certificado de conclusão de um curso que você tão bem colocou aí. Aí, a família Lapa vai e impugna a candidatura de Judite. Nós ganhamos aqui em Carpina e perdemos, porque eles recorreram no tribunal. Para não correr risco de uma possível perda de um recurso em Brasília, vamos substituir a candidata. De pronto, ela não me deixa mentir. De pronto eu disse, o candidato é seu pai. Ela disse, o quê? Eu disse, o candidato é seu pai. Eu disse, mas Tota, eu estou dizendo a você que o candidato é seu pai. Não quero nem saber. Aí ela disse, papai é filiado, liga para Eduardo Amaral. Eduardo Amaral está vivo e pode me desmentir ou me asseverar. Aí Eduardo era quem tomava conta das fichas partidárias, se lembra das fichas partidárias do PDT. Aí Eduardo disse, não tem a ficha de seu Botafogo aqui. Agora tem a Era ficha... o pai de Judite, qual era o nome dele mesmo? O velho Botafogo. Eu não me lembro exatamente do nome, porque eu só tratava ele de Botafogo. Né? Mas aí ele disse, mas tem um irmão dela que é afiliado. Aí disse, Manuel, eu não sabia nem quem era. Nunca tinha visto na minha vida. Aí ela disse, Manuel é afiliado. Eu disse, quem é Manuel? Esse é meu irmão. Aí quando criou-se um impasse dentro do grupo, porque aí não era uma pessoa conhecida, não tinha relação nenhuma com o grupo da gente, não tinha... ele nasceu, viveu em Canadá, o povo do Lagoa do Carro conhecia ele, mas ele tinha atividade profissional dele de pedreiro, não tinha convívio social nem político com a cidade. Aí o grupo disse, não, o candidato vai ser Adelso. E eu fiquei numa situação... Adelso quem era? Adelso Barbosa, era vereador e amigo nosso lá. Né? Aí eu disse, eu não vou ser incorreto, não vou ser injusto com Judite. A gente vai fazer uma pesquisa. O que der aqui vai ser o candidato. Tá feito? Tá. Aí Jussara, que eu sei que você conhece, dona da Precisa, sim, dona do Instituto Precisa, que hoje está na Paraíba, trabalha com exclusividade por Cunha Lima, morava ali na Ilha do Retiro, ali bem pertinho na Ilha do Retiro. Aí Jussara fez a pesquisa, naquela época se entrevistou 150 pessoas. Veja só, há 32 anos, se fez uma entrevista eleitoral, uma pesquisa eleitoral, com 150 entrevistados num distrito desse tamanho, que tinha se tornado cidade. Ou seja, ouviu quase a população dizer assim, aqui não tem erro. Aí, dos 150 entrevistados, 126 responderam em quem deveria ter o apoio de Tota Barreto. Botafogo teve 66 votos e Adelso teve 60.
Aí Jussara disse a mim pelo telefone, só tô com a pesquisa pronta. Eu disse, e daí? Ela disse, quem você botar, ganha a eleição. Quer saber dos números? Eu disse, não. Só quero saber quando eu chegar aí com Judite. E foi assim que eu fiz. Quando eu cheguei lá, ela mostrou a pesquisa e disse, ó, Botafogo teve 66 votos, Adelphos teve 60, o candidato é seu irmão. E fui pra rua, briguei, defendi e elegi Botafogo. Que não tenha nada de um conhecimento de político. E outra coisa, Panduca. Judite era militante. E outra coisa, Panduca, num pau, num cacete doido. Eu fui preso no dia da eleição pela Polícia Federal. Carlos Lapa, com muito poder, deputado estadual, né? Com uma moral lá em cima, nas alturas, no governo. Você é uma lenda dentro da Assembleia. Você sabe disso, você lembra disso, né? Carlos Lapa tinha o prestígio todo do governo. Muito prestigiado. Né? E a gente teve esse enfrentamento que chegou aí às vias de fato dentro de uma escola. Lhe prenderam no dia da eleição? Eu e ele. Eu fui preso pela Polícia Federal, me botou preso em casa, na minha residência, eu morava ali na frente da prefeitura, e Carlos Lapa foi trazido preso pra casa dele aqui. Eu levei uma prisão domiciliar. Eu levei uma certa vantagem porque eu fiquei dentro da cidade. Aí ficava na porta de casa, o pessoal passava pra votar. Eu dizia, vem cá, entra aqui, toma água. E Carlos Lapa aqui em Campina. A boca de urna funcionou. A boca de urna lá na porta da minha casa funcionou. Aí Botafogo se elegeu. E aí todo mundo já sabe o que deu, não quero mais tratar dessa história. 6 meses depois a gente estava rompido, muita confusão, muitos desencontros. E aí, de lá para cá, de 1997 até hoje, nós estamos em campos opostos. Eu tenho um grupo político lá, ele tem um dele, nós somos adversários políticos, mas eu não me considero inimigo de ninguém. Pois não. Tá? E não maculo a história da mulher Judite Botafogo. Não existe uma entrevista minha, Panduca, para utilizar de adjetivos pejorativos contra a mulher Judite Botafogo. Não faço isso. Eu questiono gestão. Administrativamente. Somente isso. Porque você não tem o direito de ir na honra de uma mulher que sempre preservou a sua honra. Retilínea, né? Exatamente. Eu vou fazer um intervalo aqui pequenininho para a gente tomar uma água, aí a gente volta conversando com o nosso querido amigo Guerra Barreto, político atuante na região, um dos mais conhecedor profundo da política regional, por que não dizer estadual, mas Tota respeita muito os seus adversários, tem um respeito enorme pelos os seus adversários, até quem já ficou para trás, mas ele tem essa gratidão de reconhecer de que começou pelas mãos dos Lapa e essa coisa toda. Até aqui, eu não vi nunca chegar numa Câmara de Vereadores para ofender um colega seu. De forma alguma. Eu nunca ouvi. Agora, administração, dentro do código do município, como chama a lei orçamentária, essa coisa toda, você vai fundo e pesquisa, e eu acho que esse é o papel de quem está na oposição. Exato. É de fazer isso. A gente volta já. É um tempinho para tomar água e a gente volta. Siga nossas redes sociais da TV Independência Carpina, Facebook, YouTube e Instagram. TV Independência, a TV que faz a diferença. Se vai construir ou reformar a sua casa, Armazém Oliveira, materiais de construção. Do piso ao teto, o endereço certo. Materiais hidráulicos e elétricos, tubos e conexões, cimentos, areias, tijolos e muito mais para sua construção. Armazém Oliveira, materiais de construção. Esquina com a Rua do Bar de Tony, no bairro do Cajá. Informações, fale com o amigo André. 99995-6543 ou 99476-3019. E o Armazém Oliveira com promoção de cimento. A partir de 10 sacos, você só paga R$32. Só no Armazém Oliveira. Siga nossas redes sociais da TV Independência Carpina, Facebook, YouTube e Instagram. TV Independência, a TV que faz a diferença.
Almoço de domingo é assim. Tem gente que gosta de carne, tem gente que prefere legumes, mas sabe o que o seu Pedro gosta mesmo? É de ter comida na mesa para toda a família. No último ano, mais brasileiros conquistaram um emprego para cuidar melhor das suas famílias. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação e mais de 15 milhões de pessoas não vão precisar pagar imposto de renda. Com o Desenrola Brasil, até agora mais de 14 milhões de pessoas aproveitaram para renegociar as suas dívidas e muitas limparam o nome na praça. Voltamos a estar entre as 10 maiores economias do mundo e temos a menor taxa de desemprego em 10 anos. Já são mais de 2 milhões de novas vagas de trabalho. A gente pode até pensar diferente, mas nisto o brasileiro concorda. Quando a economia melhora, é bom para você, para sua família, é bom para todo mundo. Isso é só o começo, tem muito trabalho pela frente. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, união e reconstrução. Voltamos com o programa Edelbrando Marques. Estamos de volta, meus amigos, com o programa Edelbrando Marques nesta quarta-feira, dia 26 de junho. Eu conversando aqui na Hora da Verdade com este amigo Tota Barreto, político militante, polêmico, sincero, leal com seus amigos e tem uma história aqui para os municípios de Carpina e de Lagoa do Carro. Tota Barreto, depois de prefeito de Lagoa do Carro, você se bandeou para o município que foi a sua origem, Carpina, para ser candidato a vereador. E aí você logrou êxito e teve 2 mandatos, chegou a ser a presidente da Câmara. Como foi essa história? Primeiro foi uma promessa de Deus na minha vida. Eu quero fazer esse registro aqui. Depois, nós tentamos unificar a oposição aos Botafogo em Lagoa do Carro. Todo mundo dizia, não, o candidato tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você. Mas eu me agarrei à promessa, a uma palavra que eu recebi da parte de Deus numa vigília e fora daqui de Carpina. E você é de qual segmento religioso? Evangélico. Sim, mas... Da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Minha esposa, que eu quero mandar um abraço e um beijo a essa mulher espetacular que Deus me deu. Ela, inclusive, faz parte do conjunto musical lá do coral da igreja. E eu estou na igreja há mais de 10 anos, 12 anos. Cada dia mais aprendendo um pouco. Isso tem lhe ajudado bastante? Muito, muito. Mudou muito meus conceitos. Eu aprendi muito com a palavra. Passei por momentos difíceis. Né? Pedi a Deus muita coisa. Ele me concedeu mais do que eu pedi. Pequei contra meu Deus. Ele me botou no quadrado, me corrigiu, passou a régua. E eu glorifico a Ele por tudo que eu passei. Mas voltando ao nosso assunto, essa questão política lá de Lagoa do Carro, quando eu resolvi vir para Carpina, foi uma associação de fatores, de fatos. Né? Essa questão religiosa, essa questão de um projeto político aqui em Carpina, e nasceu a candidatura de Jailson do Armazém. Aí eu disse, Ana Guerra, a esposa de Rui, meu irmão, que você tão bem conhece, vai ser a vice de Jailson. E eu fiz muito mais campanha lá em Lagoa do Carro do que aqui. O prefeito de Botafogo, com aquele estilo dele que todo mundo conhece, disse uma vez na emissora de rádio, dizendo assim, ele tá vindo aqui pra Carpina porque ele tá com medo de disputar a eleição lá em Lagoa do Carro. Aí eu disse, eu vou ganhar aqui e vou ganhar lá. Carlinho do Moinho vai ser prefeito aqui, eu vou ser vereador e Jair vai ser prefeito de Lagoa do Carro. E assim aconteceu. Foi dessa forma que aconteceu. Nós ganhamos... Profetizou. Tudo estava na promessa, né? Tudo estava na promessa de Deus. E aí, Jailson ganhou a eleição, eu ganhei a eleição para vereador aqui e virei presidente da Câmara. Tudo que me foi prometido, primeiro, tudo que eu pedi ao Senhor e o Senhor me prometeu foi cumprido. E aconteceu da gente ganhar a eleição em Carpina e em Lagoa do Carro. Eu me afastei um pouco de Lagoa do Carro porque eu vivi uma experiência muito ruim com Botafogo. Quando ele ganhou a eleição em 1996, que a gente elegeu ele lá, né, eu fui ser secretário dele. E talvez essa minha passagem pelo secretariado de Botafogo tenha estragado a minha relação com ele.
Tá? Eu posso até colocar dessa forma. Mas de que forma? Por quê? Porque, sim, estilos diferentes, né? Forma de tratar as pessoas diferente, forma de governar diferente, forma de ver a política diferente. Então, houve um conflito. Tá? Aí talvez de vaidades, de posição, de ego. E aí a nossa relação ficou muito ruim. Muito ruim. Aí você deixou o secretariado. Não, eu fui demitido. Foi até o fim? Eu fui demitido por Botafogo. Ah, foi demitido. Com 6 meses. Fui afastado do cargo com 6 meses por conta de confrontos, de problemas, de discussões pessoais entre eu e ele. Sei. Aí, administrativos, nas questões administrativas e políticas também? Administrativo e pessoal. Certo. Porque ele deu uma entrevista uma vez a nosso saudoso J. Cândido, e aí ele fez uma seguinte colocação que está na cabeça do povo até hoje. Eu sou o político que anda com a Bíblia, o político que anda com a 765 não sou eu, é outro. E quem andava com a 765 na cintura era eu. E não era evangélico ainda? Não, na época não era evangélico. Aí eu tive um desentendimento com ele lá no gabinete, foi um negócio muito acalorado e aí foi a gota d'água. Teve outro momento lá na casa do Sérgio Guerra, na fazenda de Sérgio também, que foi outra discussão muito forte, muito pegada, só não vai dar mais a relação. Aí cada um seguiu o seu caminho. Quando o Jailson vai se elege prefeito, eu me elejo vereador aqui em Carpina. Aí eu disse, eu não vou me meter na gestão do Jailson. Não vou dar pitaco, não vou nomear secretário. Eu espero que Jailson abra alguns espaços para mim. Mesmo tendo a cunhada como vice. Mesmo tendo Ana Guerra como vice. Mas Jailson não abriu. Eu não tive o direito de nomear na gestão de Jailson do Armazém um professor, um gari. Eu não tive esse direito. O programa aqui está ao vivo, ele pode pegar o telefone aí, ligar para cá e tentar me desmentir. Não consegui, não nomeei ninguém, a não ser botar a Ana Guerra na chapa majoritária, que era uma necessidade dele, porque se eu não fosse para a rua, ele não era prefeito. E aqui não vai ego, não vai soberba, não vai nada, que o povo Lagoa do Carro sabe dessa história, todo mundo sabe. Pois não. E aí, segui a minha vida aqui, como vereador, presidente da Câmara, tenho um orgulho muito grande. Presidente da Câmara e opositor ao prefeito. Não, eu me elegi no palanque de Carlinhos. Ah, foi Carlinhos do Foi, eu me elegi no palanque de Carlinhos e fiquei no governo por um ano e alguns meses, quase 2 anos. Tivemos alguns desentendimentos, Carlinhos não se saiu bem na gestão. Era isso que eu ia perguntar. Ele escorregou na maionese, né? Pegou uma Carpina, para quem veio de Lagoa de Itanhaém, e pegar uma cidade como Carpina com um orçamento muito melhorado. Não, e num momento financeiro muito bom. Não é? Muito bom. E eu acho que ele passou o pé pelas mãos. Se perdeu na gestão. E, assim, ninguém pode discutir as intenções de Carlinhos. Carlinhos tem grandes feitos aqui. É um fato. Né? Tá aí as praças que foram reformadas. Você chega aqui no Bairro Novo, tem um ginásio de esporte e uma UBS que ele fez. Você chega na Aparecida, ele fez um grande posto de saúde também, uma UBS lá. Carlinhos foi um prefeito de grandes obras. Mas na engrenagem financeira do município não se toca. E aí ele tocou nela. Aí tocou no dinheiro dos aposentados, tocou no dinheiro dos funcionários públicos, cometeu esses erros, pegou fama de mal pagador e aí não tem jeito. Desandou. Não tem volta, desandou. E a gente, à frente da Câmara, eu quero fazer esse registro aqui, eu me orgulho muito daquela legislatura, muito, Panduca. Nós tivemos uma legislatura aqui em Carpina que marcou época, porque, por incrível que pareça, nós temos arquivos, né? A gente fala, aí a pessoa diz, não, prova, só, vem cá, senta aqui, vou te mostrar aqui os arquivos da Prefeitura, a gente tem as mídias. As sessões da Câmara eram todas as terças-feiras, e não tinha uma única sessão que o auditório da Câmara não tivesse lotado, que o plenário da Câmara não tivesse lotado. A sociedade de Carpina abraçou a nossa legislatura. E vereadores como Jorginho Lapa, como Dudu Isidoro, Dr. Marinaldo, Zezé Saúde, o pastor Marcelo, Júnior de Salete, Neco da Kombi, Preto do Ipicep. Nós fizemos uma legislatura lá que marcou época, marcou história em Carpina. Primeiro que nós fechamos um pacto. O Poder Legislativo daquela época fechou um pacto. E só, daqui para fora, a gente tem palanque e tem lado. Daqui para dentro, da porta para dentro, a gente tem Carpina. E aí, por exemplo, Piso Nacional do Magistério. Carlinhos ou mandava o projeto, ou a Câmara não aprovava nada dele. Nada. Hoje a gente vê aí as professoras sofrendo no município de Carpina, sem receber o que tem de direito. Por quê? Aí a culpa é do prefeito?
Não é só do prefeito, não. Me perdoem os meus amigos vereadores que estão aí com assento na Câmara, aí, eles têm responsabilidade com isso. Porque na época em que nós fomos presidente e que nós tínhamos esse pacto legislativo lá na Câmara de Vereadores, a Casa Murilo Silva, nós dissemos ao prefeito Carlinhos Moinho: você quer suplementação? A gente dá. Você quer crédito especial? A gente dá. Você tem algum projeto do seu interesse? A gente aprova. Agora, o que é de direito do servidor, você vai ter que dar. E a gente fechou isso e não tinha jeito. Tá o mandato de uma mesa diretora, é o mesmo mandato de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara de Federação, 2 anos. 2 anos. Aí para você ter, para a legislatura do Executivo, você teria que ter acompanhado os 4 anos. Você foi os 4 anos? Não, eu não dei sustentação ao governo durante os 4 anos. E como presidente eu fui 2 anos, mas a Câmara de Carpina teve outro grande presidente, o que me sucedeu. Nós disputamos uma eleição, por incrível que pareça, muita gente apostou que a gente ia se tornar inimigos, adversários. E só para você ter ideia, antes da eleição da presidência da Câmara, da qual eu tentei renovar o meu mandato, aconteceu o casamento da minha filha, de Gabriela. E o padrinho de casamento da minha filha, um dos padrinhos de casamento da minha filha, foi meu amigo Dudu Isidoro. Que 8 dias depois do casamento da minha filha, eu perdi a eleição para presidente para ele. Aí muita gente achava: eita, agora a Câmara vai virar um fuzuê. Não teve nada disso, pelo contrário. A Câmara ganhou um baita de um presidente, né? Dudu honrou com todos os compromissos que ele tinha assumido com os colegas, com os amigos, e principalmente honrou com o pacto que a gente selou logo no início da legislatura. Aquilo que vocês pensaram no começo da sua legislatura na Câmara. Prosseguiu pelos 4 anos. Foi muito bom. Foi um pensamento único, né? Foi uma legislatura maravilhosa. E eu posso dizer que a presidente do sindicato dos funcionários públicos municipais de Carpina, ela pode dar um testemunho sobre isso. Mercedes Silveira. Ela sabe a Câmara de Vereadores que os servidores públicos de Carpina tiveram de 2013 a 2016. Tanto os professores como os agentes de endemias aqui que ganharam a efetivação. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os agentes de endemias de Carpina, como as agentes comunitárias de saúde e tantos segmentos da sociedade que tinham no poder legislativo a certeza de um poder independente que atuava escutando a sociedade, atuava escutando todos os segmentos que uma sociedade é composta. A gente fazia audiência pública, a gente chamava o CDL, a gente chamava os segmentos de tudo que envolvia o sistema financeiro de Carpina. Por exemplo, o contador da prefeitura, Valdeci Pode, que é um grande profissional, né? Um dos melhores contadores de Pernambuco. A gente fazia, o contador ia para a Câmara. Só, mostra aqui porque o prefeito está dizendo que não pode. Mostra aqui porque é isso. Isso com Botafogo, isso com Carlinhos, isso com qualquer prefeito. Porque a gente teve a legislatura de 2013 a 2016, renovamos o mandato e a nossa conduta como vereador aqui em Carpina foi essa, inclusive, com o prefeito Botafogo. Pronto, nessa sequência, depois de Carlinhos, do Moinho, você continuou vereador. Continuei como vereador, tive aquelas turbulências todas, né? Aquele rolo todo que aconteceu na minha vida, fui preso 4 vezes. Por quê? Confusão. Primeiro porque... Teve aquela confusão da primeiro porque eu pequei contra meu Deus. Eu pequei contra ele. Você acha que isso foi o pecado principal? Foi. Olha, não existe pecado maior do que você desobedecer ao Senhor. Principalmente quando você conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você foi para a presença de Deus, você tem que estar na obediência plena ao que Ele lhe determina. E eu não vou chegar aqui e estar com hipocrisia. Eu não sabia. Porque não sei o quê. Porque eu sou inocente. Eu não sei. Que conversa fiada é essa, pô? Eu passei pelo que eu passei, primeiro porque pequei contra meu Deus. Desobedeci a Ele. Depois, porque Ele cria a situação. Eu fui trombar com um sistema. E trombei com um delegado, trombei com um juiz, peguei briga com um delegado de polícia, que inclusive também lhe perseguiu. Isso. Estou dizendo aqui um relato que é verdadeiro. Né? E infelizmente, nesse período todo,
Quando eu falo infelizmente, é porque muita gente sofreu com isso. Minha esposa sofreu muito com isso. Meus filhos sofreram muito com isso. A família sofre nesses mas momentos. eu tive um aprendizado muito grande. Eu tive um momento de ter uma intimidade com Deus muito, muito forte. E, assim, aprendi muito. Mas muito, Panduca. Muito. Sobre a vida, sobre o que é o cárcere. Né? Aí você vai lá para a história de José. E teve uma história, Tota, esse negócio de falar em cárcere. Você ficou preso na sua cidade. Que momento desagradável para você, não? Mas também foi por desobediência ao Senhor. Deixa eu contar um fato aqui a você. Eu tenho um filho que o nome dele é Marcos Fernando Santos Barreto. E meu filho cometeu alguns atos que levaram ele a ficar preso. E uma das vezes ele ficou preso lá em Limoeiro, passou 8 meses e 15 dias lá. E quando ele foi posto em liberdade, eu fui buscá-lo junto com a doutora Maria Luceline Moraes, sua amiga, conhecida. Né? E dentro do carro eu disse a ele: filho, não caminhe mais por esse caminho, tenha cuidado, não vá por aí que vai dar... não é bom, não é legal. E aí teve uma operação policial, foram lá na casa da avó dele, encontraram algumas armas lá e ele voltou a ser preso. Quando ele voltou a ser preso, ele voltou para a cadeia de Lagoa do Carro. E Deus dizia a mim: vá visitar. Aí eu dizia: não vou. Aí dizia: vá visitar. Aí você diz, ele falava com você, quem crê sabe que Deus fala. Quem conhece Jesus Cristo, quem está na presença dele, sabe que o Espírito Santo fala com você através da palavra, através de revelação e através de voz. Você escuta. E eu teimei em não ir. Aí o que foi que aconteceu? Eu fui preso. E aonde foi que me mandaram? Pra cadeia de Lagoa do Carro. E você sabe quem foi que cuidou de mim lá? Ele. Foi nada. Foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Eu me emociono. Que resposta, hein? Não, eu me emociono com isso porque na primeira semana que eu estava preso lá, a minha esposa foi buscar minhas roupas. As minhas roupas. Calça, camisa, zorba. Para levar para casa, né? Pertinho aqui. Eu moro ali em Xande Castelo. Você vim pegar as roupas do seu pai para levar para lavar. Ele não deixou, não. Isso, enquanto o pai não estiver aqui, quem cuida dele sou eu. Aí isso me acaba, eu não gosto nem de falar sobre isso. Rapaz, é um momento de muita emoção. Então eu só tenho que agradecer a Deus, Panduca. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu passei. Pelos amigos que ele me deu. Eu chego em Lagoa do Carro. Eu vou pra barragem. Eu tenho meus amigos. Eu quero até mandar um abraço para o meu amigo Pelo, para Moisés, para Nado, para a minha amiga Valdênia. Eu chego em Campo Grande, o povo me abraça. Eu tenho um amigo lá, um cara que eu gosto demais dele, que é Arroz. Chego lá em Serraria, aí tem Ladimilson, filho de Severino Batista, né? Cristiano Chagas, que é a Severino Batista namora? Tá vivo ainda. Rapaz, né? É uma lenda naquilo. Claro, aí tem esse pessoal. Aonde a gente chega no mutirão, é uma festa, chega no Zé Fernando Lobo. Então, isso revigora as forças da gente. E nesse momento, Panduca, nesse momento que eu passei, tem um ditado que diz, né, que a gente só sabe quem é que está do lado da gente quando a gente cai. E eu tenho uma mulher maravilhosa, velho. Essa mulher é chamada Juscelene Galdino Ferreira Guerra Barreto. É uma coisa que... Eu noto que você se emociona. Porque eu sei... Eu também me emociono, porque eu sou muito emotivo. Eu sei o que ela passou, eu sei o que a minha família passou, eu sei o que meus filhos passaram. E a história mostra nisso, né? A história mostra. Os grandes homens da Bíblia, os grandes homens da humanidade, eles sempre tiveram grandes mulheres ao lado dele. E eu tenho uma grande mulher ao meu lado. E eu agradeço a Deus por isso. Parabéns. Esse seu relato aí toca quem tem sensibilidade, porque são momentos que a gente vai saber quem é que está do lado da gente. Gratidão, diz o seguinte: gratidão e reconhecimento não tem prazo de validade nem prescreve. Verdade. Essa coisa de gratidão, eu tenho um exemplo muito grande, está na Bíblia. Jesus curou 10 leprosos. Quando Jesus voltou àquele mesmo lugar onde ele curou, disse: cadê os que eu fiz? Tem um aí. O dever de gratidão de um dos 10 que ele curou.
Quer dizer, não é fácil. Mas a gente tem que saber que aquele ali é seu amigo verdadeiro. Me dê só um minutinho para dizer uma coisa. Outro dia perguntaram a mim, Tota, por que é que você está no Grupo Gouveia? Eu só estou no Grupo Gouveia por gratidão. Eu estava preso lá no hotel e uma vez eu recebi uma ligação. Eu só achei que tem celular dentro do presídio, sabe o que tem. Aí eu recebi uma ligação, entendeu? Quando eu recebi a ligação, eu disse, alô? Aí disse, quem é? Eu disse, Marcelo. Marcelo? Marcelo Gouveia, rapaz. Ele disse, opa, prefeito, tudo bom? Aí, tudo bom, como é que tá aí? Isso aqui não tá muito bom, não. Isso aqui não tá muito bom, não, que os muros é alto. Eu já tentei pular umas 3 vezes, não consegui, não. Aí ele botou pra rir. Ele disse, rapaz, ó, tu tem carro-pipa ainda? Eu disse, eu tenho um ainda, Marcelo. Ele disse, manda ajeitar aí, manda pra cá que a gente vai lhe ajudar. Eu tinha uma filha, Daiane Priscila Ferreira Guerra Barreto. Tem uma filha que trabalhava com Pereira. Pereira perdeu a eleição, Marcelo ganhou. E por pedido de Titiça, da Cavel, né? Minha amiga, que eu gosto demais. Gente fina. E por pedido de Ana Guerra, Marcelo manteve minha filha lá. Depois que eu saí lá do hotel, eu pedi por minha filha Duda. E Duda hoje está numa posição destacada dentro do governo dele, pelos valores, pela capacidade dela, mas a oportunidade quem deu? Ele. Então, a gente tem que ser grato, velho. Gratidão é gratidão. Tota, estamos no limiar de um novo pleito eleitoral do dia 6 de outubro e você está candidato na sua terra, tá lá em Lagoa do Carro, e ajudando, e ajudando também um novo candidato que é Zé Luiz Amorim, que é um comerciante, já foi vereador, parece que por 3 vezes, se não me engano. E o candidato da situação, ou seja, o candidato da prefeita Judite Botafogo, é exatamente o seu sobrinho Josafá, que não sei se tem muita identidade com o lugar, mas foi um pedido, não sei se pedido do pai dele, manda Botafogo, mas é o candidato lá da prefeita Judite e você está do lado de Zé Luiz. Além de você, está o ex-prefeito Jailson e está o presidente da Câmara, André Ribeiro, e está o grupo dos Gouveias, Marcelo e Gustavo Gouveia, que é o deputado, presidente da Assembleia Legislativa, e está também a atual vice-prefeita de Judite. Isso, Cristiano Chagas. Faça um apanhado disso tudo, me diga tudo, como é que anda essa campanha por lá. Olha, tem muita gente que diz que Zé Luiz, ele tem limitações políticas, né? Algumas limitações. Aí eu digo, ó, ele quebrou esse discurso, quebrou essas colocações que faziam contra ele, quando ele conseguiu unir todo esse povo. Como é que você é limitado politicamente e você consegue o que ninguém conseguiu até hoje, né? Conseguir botar no mesmo palanque Tota Barreto, Jailson Armazém, André Ribeiro, Cristiano Chagas com o esposo, Vladimilson, que é uma pessoa maravilhosa, meu amigo. Então, se um cara consegue unir toda a oposição, ele é um cara que conseguiu ultrapassar as limitações políticas que diziam que ele tinha, né? Eu acho que Lagoa do Carro está vivendo um momento que precisa de uma alternância de poder. Zé Luiz é um cara que tem um preparo, uma vivência, um conhecimento e adquiriu bastante experiência por tudo que ele passou na vida. Um menino pobre que vendia pipoca. Né? É um sujeito meio caladão ele, né? São estilos, né? São estilos. Porque às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, ó, eu não vou votar em Zé Luiz, porque Zé Luiz é meio caladão. Eu digo, e como é que tu votasse em Botafogo, com aquela educação que ele tem? Não tem, né? A pessoa diz, eu vou votar em Tota Barreto, porque Tota Barreto é comunicador, se relaciona bem, faz amizade com facilidade. Aí o cara diz, então por que tu não vota em Judite? Que Judite também faz. Né? Então, o que serve para um, também serve para o outro. Eu gosto de ver esse seu reconhecimento. Mas não é verdade? Não é, Panduca? Posso chamar de Panduca mesmo, né? Pode chegar à vontade. Não é verdade? Porque a regra que serve para mim, pô, tem que servir para você. Que história é essa de dizer que eu posso tudo e tu não pode nada? Isso aqui, essa caneca aqui é bonitinha, é arrumadinha, é cheirosinha, é toda decoradazinha, serve para mim, mas não serve para tu.
Não, velho. Tem que servir pra todo mundo. O que tem que dar pra mim, do que dá pra você, dá pra mim. A história de Judite Botafogo é uma história bonita? A de Zé Luiz também é. E por que a gente não vai reconhecer isso? Zé Luiz era um menino pobre, humilde, né? Trabalhava pra ajudar a mãe, né? Cresceu, passou por uma dificuldade terrível, né? Teve momentos que toda a sociedade de Lagoa do Carro sabe por onde ele passou e como ele cresceu. O mais bonito é como ele chegou aonde ele chegou. Ele chegou pela política? Não. Ele chegou pelo seu esforço, pelo esforço dos filhos, por tudo que ele fez. Ele tem Nel Amorim, ele tem Gleibinho, que é um cara fora, gente fina, fora de série, velho. Gosto muito dele. Show de gente, é amigo meu, gosto demais dele. Ele tinha um filho também, que eu era muito apegado dele, um filho que ele perdeu num acidente trágico ali em São Lourenço da Mata. Tem a filha dele também, que é minha amiga, evangélica. Ou seja, a ex-esposa dele, Dona Wanda, que é uma pessoa que eu respeito, que eu gosto muito. Então, a história de Zé Luiz é uma história de superação, é uma história de sucesso. E foi da política? Não. Respeito. E não posso chegar aqui e dizer que a família Botafogo, que a prefeita Judite e que o prefeito Botafogo conseguiram o patrimônio que eles conseguiram a vida social que eles construíram com desonestidade. Eu não vou fazer isso nunca, porque eu não tenho prova. Como é que eu vou acusar alguém de ser bandido, ladrão, vagabundo, vigarista, estelionatário, se eu não tenho prova? Se eu não tenho prova, eu não posso acusar ninguém disso. Mas o que eles têm hoje de patrimônio, o que eles construíram hoje, construíram da política. Outro dia, o prefeito chegou no programa de Francisco, disse: Ô Francisco, o que é aquele jeito dele, né? Eu não tenho nada da política. Eu digo: então veio de outro lugar. Porque antes de você ser político, você era pedreiro, você não tinha nada. Aí você virou político e passou a ter as coisas. E já vai aí na política com 4 mandatos de prefeito, um de deputado estadual. Teve o filho que é Josafá, que foi deputado, um mandato pífio. E assim, Panduca. E disse que a dificuldade dele em Lagoa do Carro é essa. Não, e assim, a gente tem que ser bastante prático, bastante prático. Não tinha nada. Eu conheci Manuel Severino da Silva andando num Del Rey. Um Del Rey conservadozinho, bonitinho, mas um Del Reyzinho velho. Sandália havaiana, roupa simples. O prefeito hoje é um prefeito de boas posses. Conseguiu desonestamente, de forma alguma. Conseguiu, com a sua labuta, com os seus mandatos de prefeito, né, com a sua luta diária. O filho virou deputado, virou um grande empresário do segmento da construção civil. Mas veio de onde? Da política. Da política. Então não vem com essa conversa de arrancar doce da boca de menino, dizendo: eu não consegui nada da política. Mentira! Conseguiu tudo pelo meio político. É preciso desmistificar isso. Agora, foi de forma ilícita? Foi de forma desonesta? Não. Eu não posso dizer que foi, que ele não tem nenhuma condenação. Nem ele tem, nem Josafá tem, nem Judite tem. Agora, que tudo que tem até hoje veio da política, ao contrário de Zé Luiz. Zé Luiz é um cara que veio da pobreza, mas da pobreza mesmo. Só para você ter ideia, a casa que ele mora hoje, lá na margem da PE 90, perto da entrada do Engenho Cordeiro, que era do antigo dono de Dr. Pedro do Exuda, tá lembrado de Pedro tô lembrado, Exuda? Tô. Aquela granja ali, você lembra, eu tenho certeza que você lembra disso, que recebeu governadores de Pernambuco. Exatamente. Moura Cavalcante, Joaquim Francisco, João Cleófas, tantos figurões da política de Pernambuco. Até ministros ali. Ministros foram ali para dentro daquela granja. Zé Luiz trabalhou ali de auxiliar de pedreiro. E hoje ele teve a condição de comprar. É superação. E eu entendo que um cara que tem uma história dessa, ele pode fazer um grande governo. Ele pode fazer com que Lagoa do Carro tenha uma alternância de poder que é salutar. É salutar. É bom para todo município, para todo estado, né? E que Lagoa do Carro avance. São 4 anos. Fez um grande mandato, é renovado. Não fez, o povo tira. Tira, o povo então, é sábio. Eu tô com ele, vou pra rua, vou pedir voto, porque eu acredito que Zé Luiz represente uma nova alternativa de rumo para o nosso município. Você falou uma coisa fundamental aí na política, é a alternância de poder.
Eu sou contra Tota a questão do como chama, da reeleição, que foi um instrumento do voto de um projeto do nosso Mendoncinha, né? Na época Fernando Henrique Cardoso. A serviço de Fernando Henrique Cardoso. Então eu sou contra esse. Eu acho o seguinte: o prefeito deveria ter um mandato, o estado, o governador, o presidente, um mandato de 5, 6 anos. Porque 4 é muito pouco, a gente sabe disso. Também acho. 5, 6 anos. Outro vai entrar, então ele bota um dele. Se ele foi bom, ele reelege ele. Eu defendo um mandato de 5 anos, Edelbrando. Primeiro porque você tem um ano para arrumar a casa. Né? Você tem alguns gestores que são mais dinâmicos, né? Mais atirados, mais, eu não vou dizer nem que são mais trabalhadores. Eles têm uma virtude, uma facilidade de resolver as coisas com muito diálogo, porque tem todos os canais abertos. E a gente vê, faz uma comparação muito simples. Quando o Eduardo Campos assumiu o governo de Pernambuco estava mal, velho. Estava mal. Apesar de ter vindo da administração de Jarbas, de Mendoncinha, que foi o vice-governador, mas Pernambuco não estava bem. Aí Eduardo assumiu. E Eduardo colocou Pernambuco no trilho com 6 meses. Mas Eduardo tem uma ajuda muito grande da presidência da República. Não, mas é a circunstância. A circunstância. Se você me coloca isso, eu acredito que nenhum governador, até hoje, tenha tido gestos do presidente Lula como Raquel Lira está tendo até hoje. Eu tenho que reconhecer isso também. Raquel, a sociedade pernambucana está esperando que o governo dela engrene. Não e tá já aí, vai, e já se vão aí 1 ano e quantos meses? 1 ano e 6 meses, né? Então, são essas coisas que a gente vê no gestor, que ele tem aquele dinamismo de colocar e de fazer as coisas acontecer. Outros não, são mais lentos, são mais precavidos, menos atirados. Aí a administração não engrena, não anda, né? A gente vê casos aqui. Eu sou amicíssimo do ex-prefeito Pereira. Pereira é meu amigo pessoal. É tanto que quando eu estou em conversas com Marcelo, com Gustavo, existe uma certa retração na colocação de algumas palavras em relação a Pereira, por respeito. É como se eu estiver num lugar, tiver um cara que é desafeto seu, vinha falar mal de você na minha frente. O cara vai dizer, dá um tempo aí, meu velho. Né? Respeita porque ele é meu amigo. Então, isso é recíproco. Né? Então, Pereira sabe que o que Marcelo vem fazendo em Paudalho é uma coisa diferenciada que Eu encontrei Pereira numa loteria aqui em Carpina e eu perguntei, você é candidato? Não, rapaz, sou não. Estamos discutindo uma reunião, a oposição, para discutir quem vai ser o candidato a prefeito. Porque ele teve a hombridade e o bom caratismo de dizer o prefeito lá é muito forte. Marcelo é muito forte. Eu tenho uma admiração pelo Pereira dizendo isso. Eu tenho uma admiração pelo aquele galego. A gente e eu gosto de dizer isso, porque você na abertura do programa você disse, você é um cara que faz política em todo canto. Né? E graças a Deus eu faço política em Paudalho, faço política em Lagoa do Carro, faço política em Carpina. Eu sou chamado para ir para Tracunhaense, sou chamado para ir para Goiânia. Henrique Fenelon, Ado, que é o dono aqui do Dona Benta, faz questão de me levar para a política lá, para fazer discurso, para fazer reunião, para conversar com o pessoal. Então, o Galego, eu chamo Pereira do Galego. O Galego é meu amigo, eu gosto dele. E ele disse a mim, o momento é dos meninos. Eles estão vivendo um momento diferenciado. E a gente não pode deixar de reconhecer que a gestão de Marcelo está fazendo uma gestão, exitosa. Exitosa. Então, isso acontece por quê, Delbrando? Isso acontece pelo perfil do gestor. É o gestor que se atira a ter relação política com todos os segmentos. Dorme de manhã, uma vez disseram isso com o Ricardo Teobaldo. Ricardo Teobaldo é o cara que toma café de manhã com o PT. Toma café com o PT, almoça com o Armando Monteiro, de tarde faz um lanchezinho com o PSOL e de noite dorme com o Eduardo Campos. Era assim, então. Mas é um exemplo, porque o que está acontecendo em Paudalho aconteceu em Limoeiro. Limoeiro é uma Limoeiro antes e depois de Ricardo. Paudalho, eu tenho que dizer isso, e tem que ser reconhecido isso. É uma Paudalho antes
e depois de Marcelo Gouveia. Né? Então, exitosa. O que a gente precisa na prática é enxergar essa coisa para frente. A gente está vivendo, por exemplo, Carpina. O que é que a gente está vivendo aqui em Carpina nesse momento? A gente está vivendo um momento que a sociedade de Carpina vai decidir se olha para frente, para o futuro, ou se vai olhar para o retrovisor, para o passado. Mas era isso que eu queria chegar com você, a eleição aqui, você que deixa a Câmara de Carpina e se vai para o seu outro município lá, que também está nas suas entranhas, Lagoa do Carro, e numa eleição fechada entre os grupos, e Carpina vão ter 4 candidatos nessa eleição. Isso. Tem o Bruno Ribeiro, que é pessoa maravilhosa. Que foi inclusive daí do Ciretran, né? Gente muito boa. Foi vereador. Conheço o Bruno, tive o prazer de ser vereador junto com ele lá na Câmara de Carpina. Pois é. Menino de ouro. Aí a gente tem o outro candidato, que é o candidato de Botafogo, Aldinho Danone, secretário de Cultura e Turismo. Eu acho que isso é uma compensação. Eu acho, não sei, não tenho certeza. Tem o candidato dos Gouveia, que é a esposa do deputado Gustavo Gouveia, que é Eduarda Gouveia. E da Câmara de Vereadores de Carpina, que atualmente são 17 vereadores, e vai ficar com 15 por causa do censo do IBGE, vai ficar com 15, mas desses 15 vereadores, 12 estão no grupo dos Gouveia. Isso. Se torna um grupo forte. Isso. E tem o candidato Joaquim Lapa, que está aí na dianteira das pesquisas. Qual é a sua avaliação desses 4 candidatos aí? Primeiro, eu já te disse que eu tenho um respeito e uma admiração por Bruno muito grande. Né? Bruno é amigo pessoal meu, nós fomos colegas de Câmara. Tivemos alguns momentos em que Bruno teve gestos comigo, inclusive no meu processo. Bruno foi testemunha minha num processo que eu enfrentei aqui em Carpina, naquelas operações Fraus, Caça-Fantasma. E teve um momento que Bruno foi constrangido numa audiência e foi íntegro, foi homem, foi o que você pode esperar de uma pessoa e de um amigo. Eu tenho muito respeito por Bruno, muito. Não quero fazer nenhum comentário acerca do candidato do prefeito, porque eu já fiz os comentários que deveria ter feito. Eu recebi alguns pedidos de dentro da igreja, tá? Que tivesse um pouco mais de prudência nas minhas palavras, cautela nas minhas palavras, responsabilidade também nas minhas palavras, porque ele hoje faz parte da igreja, né? E a igreja tem uma passagem que diz assim, que você não deve escandalizar, né? O que ele cometeu no passado, que assim desabona ele como candidato a prefeito, eu já coloquei, não quero colocar mais. Tem que relevar, né? Vou relevar por uma questão de ordem de respeito à igreja que eu congrego, de respeito à igreja que a minha esposa é membro. Então eu não quero fazer nenhum comentário mais sobre isso. Por Joaquim Lapa eu tenho respeito, consideração, amizade. Joaquim é padrinho de uma filha minha, ele é padrinho de Daiane. Agora eu falo do ponto de vista político e de perspectiva de futuro para Carpina. Eu acho que quem pode contribuir para que Carpina tenha um novo horizonte, uma nova forma de governar, que Carpina tenha os avanços que ela precisa ter na área de saúde, né, na área de educação, na sua infraestrutura. Esse momento é o momento da gente ter uma governante jovem, de uma visão diferenciada, que está preparada para assumir o governo municipal, que se chama Eduarda Gouveia. E isso aqui não vai apenas só pela colocação de que eu sou grato a Marcelo e grato a Gustavo, porque eu posso ser grato a eles e discordar deles, porque eu nunca fui subserviente a ninguém. Então, eu defendo a candidatura de Eduarda porque eu quero ver um novo horizonte para Carpina. E o exemplo está bem pertinho aqui. Bem pertinho. Porque o que foi feito na saúde de Paudalho não foi feito na saúde de nenhum município na zona da Mata Norte. Eu sei porque eu vivo diariamente isso. Eu vou só citar um exemplo para você, meu amigo Delbrando. Eu tenho uma amiga chamada Moça, que é conhecida como Moça, é uma senhora já. Ela mora nas Três Marias e quem está nos assistindo
nas Três Marias, no centro da cidade, em qualquer lugar de Carpina, e conhece ela, sabe o que eu estou falando. Ela foi acomedida de uma crise de vesícula, e inclusive no outro programa disse que tinha tido até tinha sido mioma, mas foi de outra senhora. Ela foi acomedida de uma crise de vesícula e procurou a unidade mista de Carpina diversas vezes, repetidas vezes. E essa mulher quase morre. Nós tivemos o cuidado de buscar um socorro para ela em Paudalho. Ela foi feita a cirurgia rapidamente, todos os exames, cirurgia, está em casa, está bem. E a gente pergunta, por que Carpina não tem? Por que Carpina não tem a estrutura de saúde que Paudalho tem? Como é que se justifica você ter um município com 100 mil habitantes, com a força econômica que Carpina tem, com a força política que Carpina tem, e a gente vê tanta coisa no atraso? A política pública de Carpina não corresponde às expectativas que a gente espera de um município da grandeza que Carpina é. E aí você pergunta, e os outros candidatos? Os outros candidatos não geram essa expectativa no eleitor? Com todo o respeito que eu tenho a Bruno, Bruno, eu acho que ele trilhou um caminho que ele não devia trilhar. Foi de se rotular bolsonarista. Bruno não é um candidato da massa. Bruno não é um candidato do povo. Bruno é um candidato de um grupo político bolsonarista. E isso não gera expectativa de avanços sociais. Isso não gera expectativa de conquista de política pública. Porque o povo teve uma experiência com o Bolsonaro que foi terrível. Verdade. A gente viu a gente viu o bolsonarismo privilegiar a classe dominante em detrimento do povo, em detrimento do trabalhador, em detrimento das classes menos favorecidas. Então isso não gera perspectiva de poder, né? E nem empolga o eleitorado que sabe que aquele candidato é um candidato da classe dominante. Com relação ao candidato do prefeito, eu já disse aqui, não vou fazer nenhum comentário sobre ele, não quero ir por esse caminho, mas eu acho que não foi a escolha correta que Botafogo fez e que a sociedade esperava. A sociedade não esperava o nome desse candidato. Com relação a Joaquim, Quinca foi um prefeito de grandes conquistas no primeiro e no segundo mandato. A gente não pode dizer que não. Quinca fez muito por Carpina nos 2 primeiros mandatos. No terceiro veio a fadiga administrativa. No terceiro mandato, esse termo é um termo muito didático que você está utilizando. A fadiga administrativa. É porque deixou na mão o que a gente sabe é que o terceiro mandato de Joaquim foi um verdadeiro desastre. Verdade. Né? Eu não quero dizer essa palavra, mas já disse a ele, eu disse, Quinca, me perdoe, tá? Você não me leva a mal, não se chateie comigo, mas você perdeu o controle do governo. Né? A gente sabe quem é que governava Carpina. A gente sabe o que aconteceu em Carpina. E a sociedade tem um certo receio disso, Idelbrando. Tem um certo receio. Por exemplo, me fizeram essa pergunta. Você poderia me responder, se Joaquim Lapa ganhasse a eleição hoje, dentro do quadro político que ele tem, quem seriam os secretários de Joaquim? Quem seriam os secretários municipais de Joaquim? A gente não pode responder, pode? Não pode, não. Agora, lamentável dizer isso, mas a verdade é nua e crua. É um fato. Né? Agora, se você chegar e dizer, Eduarda Gouveia, primeiro tentaram rotular ela como forasteira. E foi esse aqui que está te dando essa entrevista que desconstruiu esse ataque a ela. Porque Duda vivia dentro da casa dos meus filhos aqui. Na minha primeira esposa, Nélia, né? Vivia com o Neto, com Gabriela, com Virgínia, com André, andando pela rua de Carpina, no São João, nas festividades. O pai dela tem investimento aqui, tem terreno, e eu nunca vi. Conheço o pai dela também. Você que tem patrimônio na cidade, você que vive e viveu a vida social do município, você é chamada de forasteira. Então, esse discurso... Descaracteriza. Inclusive, eu apresentei fotografias. Eu botei foto aí nas redes sociais e esse discurso foi desmanchado. Então, eu não acredito que... Eu chamo ela de menina porque ela tem a idade de ser minha filha. E é uma forma carinhosa de chamar. Com o aparato político que ela tem,
com o que ela assiste diariamente, né? A evolução da gestão. E Marcelo será um espelho para ela? Não, é claro, eu ia dizer agora. A evolução administrativa que Baldalho está tendo. Essa candidata, essa mulher, essa menina, que é um doce de pessoa. Conhecia. É um doce de pessoa. Ela não terá dificuldade, Panduca, de ter em Carpina os melhores quadros para ocupar as secretarias que precisam de uma grande secretária de educação, que precisa de um grande secretário de saúde, que precisa de um grande contador, que precisa de um grande engenheiro, tá? Para ser um secretário de infraestrutura. Pessoas que tenham acesso, que tenham as portas abertas no Palácio do Governo, que não precisam de prefeito para abrir porta de nada. Tá? Por exemplo, eu vou citar aqui e não vou encher a sua bola. Eu vou dizer um fato. Você é uma lenda dentro da Assembleia. Não, mas é verdade, Panduca. Você é uma lenda. Aí o cara vira prefeito de Carpina e diz, o meu secretário de comunicação é Idelbrando Marques. Porra, você está buscando a nata da comunicação de Pernambuco. Pessoas como você, como Geraldo Freire, como tantos e tantos, como nosso amigo Ramos Silva. Você tem que buscar quadros que esteja na grandeza de Carpina. E, infelizmente, a gente vê que o nosso amigo, nosso querido amigo e amado amigo Joaquim, não tem quadros políticos dentro do grupo dele para isso. É verdade. Eu não estou mentindo. Não, você está certíssimo nisso aí. Essa colocação eu faço. Eu digo, quem seria o secretário de saúde, que é uma área que está necessitando de um empreendedor ali, porque a maioria dos vereadores de Carpina tem carro para levar gente nos hospitais. Se por uma arranhadura, um braço quebrado, não pode ter uma unidade mista daquele porte. Não, olha, eu vou lhe contar um fato aqui. Quando você tem um secretário bom, outros municípios tentam tirá-lo de lá. Baldalho teve uma secretária chamada Paloma, secretária de saúde. Orlando Jorge ganhou a eleição em Limoeiro. Levou ela. Tá lá com ele. Tá lá com ele. Marcelo disse, eu quero uma pessoa à altura. Aí conseguiu uma boa ou tão melhor do que Paloma, que foi Lúcia, é a secretária de saúde do município. Secretário de Educação, Fernando Melo, que já foi secretário estadual. Veja o secretário de Educação do Limoeiro. Então, você hoje tem que pensar numa Carpina diferente, meu amigo. Uma Carpina do futuro, uma Carpina que tenha representatividade administrativa, política e profissional. Você, por exemplo, eu tenho minhas diferenças com o prefeito de Botafogo. De conduta, de tratamento, da forma dele fazer política, de tratar os aliados e até os adversários, que por ele eu já fui agredido de ordem verbal diversas vezes. Aí é quando eu tomo a iniciativa de rebater, aí rebato na mesma altura, porque como você disse, eu não gosto de levar desaforo para casa. É verdade. Mas Botafogo teve o cuidado de se arrodear de pessoas de um nível muito bom. Por exemplo, o contador dele, Ivaldeci Hipólito, para mim um dos melhores de Pernambuco. O advogado dele, Márcio Alves, que você conhece. Conheço demais. Márcio Alves não é bom. Foi procurador da Assembleia. Márcio Alves não é bom em Pernambuco, não. Márcio Alves é bom no Brasil. Exato. Né? Eu reconheço, inclusive, até o trabalho da filha dele, Jacilene, que é uma secretária de saúde que Jacilene que está na saúde. Que dentro das suas limitações, dentro das limitações políticas, dentro das limitações políticas que o pai não avança, que dentro das limitações administrativas do município de Carpina, é uma secretária que vem correspondendo dentro da condição que lhe é colocada. Né? Então, a gente não pode negar essas coisas. Agora, é isso que Carpina merece? Carpina só merece isso. Carpina merece muito mais. Muito mais. Meu amigo Tota Barreto, uma conversa agradável. Eu passaria a noite aqui falando com você, porque você tem muita história em Carpina. Quem sabe da história de Carpina? E se tivesse tempo de passar o dia todo escutando, é verdade. Ia ouvir Idelbrando Marques buscar a churrascaria do bom do nosso saudoso Jaime. Até os dias de hoje. Da churrascaria. Eu fui o primeiro gerente de churrascaria de rodízio aqui em Carpina, que se chamava o Vinho Verde ali Vinho no Verde. ali. De grandes festas lá. Ali era o ponte da gente. Era verdade, né? verdade. Aí, então, meu de Tota, eu acompanhei os passos de Tota, tenho uma admiração, não só por a família, mas por ele também, a família toda. É um sujeito aguerrido, vai à luta,
não tem medo de bronca, diz aquilo que já passou, não tem vergonha de dizer. Não, de forma nenhuma. Pelo que já passou, porque isso faz parte, né, Tota? Claro. Faz parte. Engrandece a gente. Engrandece. É como eu disse aqui fora do ar, né? Mas eu já disse isso no programa de Francisco. O cara chega aqui, aí diz, ó, qual é a sua posição em relação à diversidade, a outras opções sexuais? Aí o cara diz, não, eu sou hétero, mas eu respeito muito, tanto pra mim faz ser LGBT, ou como LGBTI, TZ do já. Aí quando chega na rua, um homossexual vai falar com ele não cumprimenta. Chega hipocrisia, né? Chega em casa, tem uma filha que tem outra opção sexual, que o pessoal chama de lésbica, né? Nem a benção dá a filha. Ah, véi, a gente quer saber quem tu é. Tu chega aqui no microfone e diz que é uma coisa. Quando chegar na rua, tu é outra. Então não vem. Assume o que tu é. Ou não? Não é assim? Pronto. Em casa e na rua. Nada de hipocrisia. O povo... Porque se não fosse assim, Beiramar chegava aqui, Fernandinho Beiramar chegava aqui e dizia, olha, eu sou um cordeiro. Eu sou um homem de bem. Mas se você vai buscar os processos, a gente sabe quem ele é, né? Então, diz o que tu é, pô. Né? Se o povo gosta de tudo desse jeito, maravilha. Se não gosta, tudo bem. Eu não é obrigado a gostar. Então toca a tua vida. Agora, não vem com hipocrisia, não vem querer passar manteiga na boca de ninguém, que ninguém aqui é mais menino. É verdade. Né? Hoje, os filhos da gente sabem mais do que a gente. É verdade. Ou não? Tem um chamado celular, né? Que diz tudo. Diz tudo. Diz tudo. Amigo Tota Barreto, olha, eu quero desejar a você sucesso na sua carreira. Se você for candidato mesmo, há um imbróglio ainda para resolver, mas você tem voto para se eleger. Não, a gente vai... Ou em Carpina. A gente vai batalhar. Nós já vencemos um processo aí que todo mundo espalhou aí que eu não ia poder ser candidato por conta dele, mas o Ministério Público de Contas é um órgão que você conhece muito também, que é o Tribunal. O Ministério Público de Contas já se manifestou pela prescrição e pelo provimento, né, do nosso recurso. Nós temos algumas etapas a vencer, mas eu estou muito tranquilo, Ildebrando, mas muito tranquilo, porque eu tenho uma regra na minha vida que eu adoto. Quando eu cheguei aqui, as lembranças que nós tivemos foi da relação que você tinha com o papai e com a mamãe, com Guerra Barreto e com Lenira. Dona Lenira. Com os dois. Aí o cara chega e diz assim, ô Tota, eu tô com uma bronca, tô com uma tromba do tamanho de um trem. Eu disse, fala, isso não é comigo não, é com o meu menino. Aí disse, Aí disse, dá pra tu ajudar? Aí eu me viro pro cara e digo assim, dá não, se fosse contigo eu resolvi, mas pro teu menino eu não resolvo não. O cara vai gostar de mim? O cara vai me considerar? Esse porra tá pensando. Posso falar isso aqui? Pode. Né? O que é que esse porra tá pensando da vida? Eu tô pedindo pro meu filho, ele tá dizendo que não vai atender. Se fosse pra mim, atendia. Se é pro meu filho, ele não atende. Então ele nem tem consideração a mim, nem tem a meu filho, não tem consideração a ninguém. Porque se Panduca chegar pra mim e disser assim, ô Tota, Marquinho do Quigranja, um cara que eu adoro aqui em Carpina, Tota, eu tô com um problema com a filha minha. Se eu não atender, eu não tenho consideração a ele, pô. Né? Se eu não atender um pedido pra você de um filho seu, eu não tenho consideração a você. Aí o cara diz, se Tota for candidato é de um jeito, mas se for a filha dele é de outro. Não, meu irmão, é do mesmo jeito. Porque quem é amigo... consideração é pra você. Quem é amigo de Tota Barreto em Lagoa do Carro? Se Tota for candidato, vota com Tota. Se não for Tota, for a filha dele, Duda Barreto, vota do mesmo jeito. Voto. É assim. Voto. Não é não, Panduca? Amigo Tota, obrigado, hein? Obrigado pela sua... Só pra completar essa história. Eduardo Campos morreu. Aí eu tava numa churrascaria que você também conhece, do nosso amigo Kim Capial. Aí o cara chegou pra mim e disse, ô Tota, tu vota em João Campos pra deputado federal? Eu digo, voto não. Aí o cara disse, mas por que tu não vota? Eu disse, porque o pai dele não tá vivo. Aí disse, por quê? Porque se o pai dele me pedisse, eu votava. Agora, como o pai dele não tá vivo e nem vai me pedir, eu assumi um compromisso com Milton Coelho. E aí, vou votar com Milton, que também é do PSB. Agora, se Eduardo fosse vivo e dissesse assim, ó, tu vai votar com o meu menino, eu digo, voto. Porque quem tem consideração ao pai, tem consideração ao filho. Tem que ter até o mesmo direcionamento. Exatamente. Acabou. Tota, obrigado, um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço à família toda. Revê-lo.
Essa conversa, pra mim foi muito salutar, muito saudável. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem me passou o zap me convidando foi você? Paula Kaique, é minha produtora. Paula, eu respondi a Paula assim. Eu disse, Paula, eu teria o maior prazer do mundo pela relação que Delbrando tinha com meu pai e com minha mãe. Isso não tem preço. Eu sabia disso. Eu sabia disso que não você tem preço. Não fazia de rogado para vir nesse programa. Tá doido. E eu fiquei muito feliz de recebê-lo. E essa conversa a gente tem aqui. Essa conversa dá até saudade de ver aquele velho passando. A mão do bigode desse jeito. O bigode parecia que endurinho inferior. Aquele chapéu branco de massa. Que saudade me dá. Dona Leneira, que figura maravilhosa, a malha. Chega e emociona. Tota, obrigado, viu, amigo? Muito obrigado, amigo. A gente conversa outras vezes. Uma noite maravilhosa. Tá certo? De coração. Muito obrigado. Gente, eu vou dar um tempo no programa que eu vou tratar da saúde esse mês, que é agora que vem. Mas a gente volta com a nova etapa do programa aí. Boa noite e até o próximo. Tchau.